Estarmos aqui novamente, com os irmãos e prestando esse culto a Deus, depois de um dia de trabalho, de atividades, cada um aí com os seus compromissos, nós tivemos o privilégio de separar este momento para cultuar a Deus, para estar aqui, para apresentar a Deus a nossa gratidão a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. E nós temos a alegria de estar aqui esta noite com os irmãos, celebrando este culto a Deus, recebendo alguns amigos, Sidney, que está aqui conosco, Obrigado, tá bom, Sidney? Deus abençoe a sua vida. Veio a convite da Paula, que tem estado aí com a gente, a irmã Maria aí também, que está aqui sempre com a gente, e outros irmãos. Nós agradecemos a presença de Deus, desejamos que Deus abençoe muito a vida de todos vocês, tá bom, irmãos? E nós separamos, irmãos, um texto para meditarmos rapidamente, não vamos nos alongar muito, mas é um texto muito conhecido, um salmo muito conhecido de todos os irmãos, o Salmo 51. Eu quero convidar os irmãos para que nos ponhamos em pé. Eu, em respeito à leitura da palavra de Deus, eu vou ler apenas os versículos de 9 até o 12, e depois nós vamos comentar algumas lições, algumas questões que esse salmo nos traz à mente. Salmo 51, versículos 9 até o 12, diz o seguinte: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela beleza da tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque a tua palavra é a verdade. Ela nos transforma, nos renova, ó Deus, ela nos conforta, ela nos conduz. Obrigado, Senhor, por tudo. Recebe a nossa gratidão. Abençoa cada irmão, cada irmã, cada querido, Deus, que está aqui nesta noite, ó Deus. Que todos nós possamos sair daqui com a certeza da tua presença em nossas vidas, em nossos corações. Recebe a nossa gratidão, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Esse salmo, irmãos, ele foi escrito pelo rei Davi, numa circunstância bem difícil. Esse salmo foi escrito, Davi foi ungido rei de Israel mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. Mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, ou seja, há mais de 3000 anos atrás, ele escreveu este salmo quando passou por uma experiência terrível na sua vida. A gente, quando vemos a história de Davi, a vida de Davi, ou quando lemos na Bíblia que Davi era um homem segundo o coração de Deus, às vezes a gente pode concluir, pois Davi era uma pessoa para ser um homem segundo o coração de Deus, inerrante, era uma pessoa perfeita, por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. E é interessante, irmãos, que nós vemos como Davi cometeu erros terríveis, erros que marcaram a sua história, que marcaram a sua vida, erros que lhe trouxeram grandes sofrimentos, não só para ele, mas para a sua família. E às vezes nós ficamos nos culpando ou nos achando pessoas terríveis, porque cometemos algum erro. Nós precisamos ter a consciência que nós não somos perfeitos. Eu cometo erros, você comete erros, nós cometemos erros, e mesmo entregando nossas vidas a Deus, nós vamos continuar cometendo erros, vamos continuar falhando. Mas a grande diferença é o tipo de conduta que adotamos quando erramos. E é isso que o rei Davi nos mostra.
Davi, apesar dos seus muitos erros, ainda assim, ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. E ele nos ensina lições muito preciosas do porquê ele era considerado um homem segundo o coração de Deus. Os irmãos sabem, né, talvez todos aqui saibam, em que circunstâncias Davi escreveu este salmo. Ele aprontou poucas e boas antes de escrever esse salmo. Não é mesmo? Ele se envolveu com uma mulher que não era sua esposa, tendo feito isto para ficar, né, para tomar, né, porque era o rei, então ele podia, naquela época era comum que eles tivessem muitas mulheres, muitas esposas, era algo aceito naquela sociedade, naquele momento. Então ele arquitetou um plano para que o marido dessa mulher morresse na guerra e ele pudesse ficar com ela. Isso não é uma coisa pouco errada, não, é muito errada, irmãos. Mas depois de fazer tudo isso, depois de cometer um pecado tão grave contra Deus, contra a sua família, contra a família daquela mulher, ele então escreve este salmo, ele caindo em si, ele considerando em seu coração o pecado que cometeu, ele se arrepende sinceramente. Este era o grande trunfo de Davi. Davi cometeu muitos erros, mas ele se arrependia com sinceridade, com integridade de coração, e confessava esse pecado a Deus, e pedia perdão, e lutava para não cometer mais os erros, porque ele tinha um arrependimento sincero. Então, vejam que no começo do Salmo 51, no versículo 1, no final, ele escrevendo este salmo, esta oração a Deus, derramando a sua alma diante de Deus, ele pede a Deus o seguinte: Senhor, apaga as minhas transgressões. Ele está dizendo a Deus: Senhor, eu reconheço que eu errei, eu reconheço que eu pequei, eu reconheço que eu fiz algo que te desagrada, eu reconheço e te peço que me perdoe. Sabem, queridos, uma das coisas mais difíceis com as quais nós temos que lidar em muitas circunstâncias é reconhecer, é desenvolver em nós a capacidade de reconhecer o nosso erro. É uma coisa difícil. O ser humano, irmão, é às vezes complicado. A pessoa, ela quer sustentar às vezes uma posição, sustentar em determinadas situações uma condição que ela sabe que está errada, mas não dá o braço a torcer. Hoje pela manhã eu tive uma reunião no trabalho, e foi uma reunião difícil, complicada, porque com um grupo grande que nós tínhamos que resolver um problema, e havia uma pessoa que ela era difícil, e ela não queria conhecer eu falando: fulano, mas olha, tem isso, isso. Não, mas não é isso. Não, mas é isso por causa disso, por causa daquilo. E saí cansado, saí desgastado de tanto explicar. Uma coisa absolutamente clara, mas a pessoa não reconhece que errou. E aí, sabe que você não consegue resolver nada. Porque a pessoa não tem o bom senso, não tem a clareza de reconhecer o erro. E muitas vezes, queridos, nós agimos assim. Muitas vezes nós precisamos reconhecer que estamos agindo errado dentro de nossas casas, com as nossas famílias, dentro da igreja, dentro do trabalho. É preciso que clamemos a Deus, que peçamos a Deus, que nos dê condições para reconhecermos quando estamos agindo errado e podermos assim dar um passo atrás, voltar e corrigir a nossa conduta. Esse era um dos motivos pelos quais Davi, não obstante os seus muitos erros, era considerado um homem segundo o coração de Deus, porque ele reconhecia assumidamente quando tinha errado. Mas ele não só reconheceu o seu erro diante de Deus, ele confessou
o seu erro a Deus, porque muitas vezes a gente pode estar vivendo uma situação em que nós reconhecemos que cometemos um erro, mas paramos por aí. Eu reconheço que eu errei com fulano, mas eu não devo só reconhecer que eu errei com fulano, com Beltrano ou com ciclano. Tendo reconhecido, eu devo ir até ele e devo resolver com ele a situação. E foi isso que Davi nos ensina aqui. Ele declara a Deus que errou, e ele então vai a Deus e confessa a Deus. Vejam, ele fala: Senhor, apaga as minhas transgressões. E no versículo 4, ele diz a Deus: Senhor, pequei contra ti somente pequei, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Então vejam, o rei Davi, ele nos mostra que nós temos que reconhecer quando estamos errados. Mas tendo dado esse passo, não podemos parar por aí. Nós temos que resolver aquele erro que reconhecemos. E da mesma forma como o rei Davi, ele reconheceu e foi a Deus pedir perdão, assim devemos agir nós, não só para com os nossos, mas especialmente para com Deus. Quando reconhecemos que estamos errados para com Deus, nós devemos dizer isso a Deus, devemos confessar isso a Deus, e devemos abrir o coração, porque Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa vida, independentemente de nós falarmos ou não, Deus sabe a nossa condição, Deus sabe a nossa situação. E Ele fala aos nossos corações, Ele sonda os nossos corações, Ele conhece os nossos corações, mas Ele espera que nós tomemos a iniciativa de conversar com Ele, de apresentar a Ele aquilo que vai em nossos corações. E foi isso que o rei Davi fez. Davi vai a Deus e em oração ele diz: pequei contra ti somente pequei. Ele reconhece o seu erro, ele reconhece a sua falha, ele confessa a sua falha, ele confessa o seu pecado, e ele, depois disso, ele pede a Deus perdão. Ele vem então no versículo 9 e diz o seguinte: esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Vejam, queridos, que 3 passos importantes, não só para a nossa vida pessoal, porque esses ensinamentos eles são aplicáveis à nossa vida pessoal, ao nosso dia a dia. Há muitas pessoas vivendo infelizes, carregando fardos enormes na sua alma, na sua vida, porque não tomam a iniciativa de resolver as suas questões pessoais, em família especialmente. E ficam muitas vezes levando uma vida infeliz em família, porque não estão dispostas a reconhecer o erro, a conversar, a dialogar, a pedir perdão, a dar perdão, e a partir daí construir novas relações, para viver em paz, para viver feliz, para viver sobre a graça de Deus. Mas mais do que também fazer isso em nossas famílias, em nossas vidas, em nosso dia a dia, é preciso que façamos isso com Deus. Deus espera isso de nós. Deus espera que nós reconheçamos as nossas falhas, que nós confessemos as nossas falhas e que nós peçamos perdão. É isso que Deus espera de nós. Uma vida de íntima comunhão com Ele. Uma vida de reconhecimento das nossas falhas, para que alcancemos a graça de Deus em nossas vidas. E é isso exatamente que Davi faz. Davi pede perdão. Apaga, Senhor, as minhas iniquidades. Davi está falando, o rei Davi está falando: perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, da mesma forma como nós devemos fazer. Devemos fazer em nossas vidas, devemos fazer em nosso dia a dia, devemos fazer em nossas relações pessoais e devemos fazer isso para com Deus. Entregar a Deus a nossa vida, entregar a Deus aquilo que vai em nossos corações, entregar a Deus as nossas fraquezas e pedir a Ele forças para podermos caminhar. É interessante que nós vemos muitas pessoas na palavra de Deus pedindo
né, em um encontro, por exemplo, com Jesus, é um encontro com Deus, pedindo algo. Então, por exemplo, nós temos a história, né, que nos é narrada daquele leproso que encontrou-se com Jesus, registrado em Marcos 1:40, e ele, tendo encontrado com Jesus, ele faz a Jesus um pedido: Senhor, purifica-me. E Jesus disse para ele: olha, eu posso, se creres. E ele falou: eu creio. E o milagre aconteceu. Nós temos, por exemplo, o apóstolo Pedro, quando ele estava caminhando sobre as águas, né, e foi tragado pelas águas, ele vira-se para Jesus e pede o quê? Senhor, salva-me. Salva-me, porque eu estou perecendo. E Jesus vai, estende-lhe a mão e salva-o. Temos outros, temos o ladrão na cruz, é um exemplo maravilhoso. Um exemplo maravilhoso, onde o ladrão, já à morte, ele vira-se para Jesus e clama a Jesus, pedindo: Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. E Jesus lembra-se dele, e Jesus fala: hoje mesmo estarás comigo. E há muitos outros exemplos, né? O publicano, né, orando ao lado de um fariseu, né, aquele homem humilde, ele vira-se para Deus e fala: Senhor, uma coisa eu te peço, misericórdia, tenha misericórdia de mim, socorre-me, eu não valho nada, mas eu conto com a tua misericórdia, eu conto com a tua graça. E muitas outras situações, o cego que pediu para ver, o rei Davi que clamou por perdão. Querido, eu gostaria que você pensasse nesta hora, se você tivesse que pedir hoje algo a Jesus, o que você pediria? Há muitas pessoas pedem a Jesus um emprego, tem muita gente pedindo a Jesus uma casa nova, um carro 0 quilômetro, tem muita gente olhando para Jesus e vendo em Jesus um resolvedor de problemas pessoais. Vai a Jesus querendo tudo, de coisas materiais, mas não entrega o coração, não entrega a vida verdadeiramente. Olham para Jesus como se Jesus fosse um bilhete premiado. Aliás, não só olham, mas em muitas doutrinas, em muitas igrejas, em muitos púlpitos, Jesus é anunciado como um resolvedor de coisas. Olha, vem aqui que aqui você vai se dar bem, que o Jesus aqui o fogo é forte, aqui o poder é total, vem para cá que você vai se dar bem. E não é isso, o evangelho não é isso. A verdade não é essa. Mas nós podemos ter certeza de que quando vamos a Jesus com humildade, de quando vamos a Deus com humildade, Ele nos abraça, Ele nos aceita, independentemente dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados, porque Jesus nos ama e nos abraça e nos recebe e nos abençoa. Mas faz tudo isso para que nós mudemos. Ninguém pode ir a Jesus e permanecer como é. Quando nós vamos a Jesus, nós vamos como estamos, com todas as nossas falhas, com todos os nossos erros, carregado de pecados, carregado de falhas, mas vamos para mudar. Quando nós temos o encontro com Jesus, Ele realmente nos purifica. É como o rei Davi diz no Salmo, no versículo 2, Senhor, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. O que é que você pediria a Jesus? Talvez você tenha que pedir a Jesus misericórdia. Talvez você tenha que pedir a Jesus perdão. Talvez você tenha que pedir a Ele o derramar da graça sobre a sua vida. Talvez você tenha que pedir a Ele a cura. Porque nós servimos a um Deus de poder, um Deus que cura. Nós servimos, mas dentro da vontade dEle. Nós não podemos impor nada a Deus, mas nós podemos pedir, e podemos crer, e podemos ver o agir de Deus. Talvez, querido, você tenha que pedir a Jesus para transformar na sua vida, no seu coração, alguma situação que o incomoda, que traz sofrimento,
que traz angústia, que traz expectativa. Tudo isso nós podemos pedir a Jesus, quando o fazemos como o rei Davi fez, cheio de humildade. E ele diz depois, no versículo 13, tendo alcançado a graça de Deus, tendo alcançado o perdão de Deus, aí ele diz, então, Senhor, eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Essa é uma vida transformada pelo poder de Deus. De maneira que a sua vida, após esse encontro marcante com Jesus, ela passa a ser um luminar, e as pessoas olham para nós, e elas vão conhecer a Deus por meio de nossas vidas, por meio da nossa comunhão com Deus. E aí vem também a alegria, no versículo 15 ele diz, abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te daria, e não te agrada de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido, você que está conosco aqui, saiba que quando nós vamos a Jesus com os corações contritos, crendo na sua bênção, com humildade, Jesus nos ouve, Deus nos ouve e Deus nos abençoa, porque Deus nos ama. Mas é preciso que façamos isso com os corações cheios de humildade e cheios de confiança, porque Deus nos ouve e Ele quer para nós o melhor. Ele quer derramar a sua bênção, a sua graça, o seu perdão, a restaurar a nossa comunhão, manter viva esta comunhão e nos dar uma vida, não uma vida sem problema algum, porque vamos ter problemas, vamos ter lutas, mas uma vida cheia das suas bênçãos, cheias da sua graça, cheias da sua ajuda e do teu auxílio, porque é promessa dele, que ele estará conosco todos os dias, a cada dia, a cada instante, até o fim, até a consumação dos séculos. Davi pediu ao Senhor perdão e restauração da comunhão. O que você quer pedir a Cristo? Querido, eu quero convidá-lo, que você abaixe a sua cabeça nessa hora e que você diga a Jesus. Não precisa dizer a mim, não precisa dizer a quem está ao seu lado, mas diga a Jesus. Diga, Senhor Jesus, vai no meu coração esse sentimento, vai no meu coração aquele sentimento, vai no meu coração o desejo de cura, vai no meu coração o desejo de restauração da comunhão, vai no meu coração o desejo de perdão, vai no meu coração o desejo da tua misericórdia sobre a minha vida, vai no meu coração o desejo de ser sustentado por ti, vai no meu coração o desejo de ser curado. Ah, Senhor, abençoa a minha vida. Querido, peça a Deus, entregue a Deus, entregue a sua vida a Deus, entregue aquilo que vai em sua alma a Deus, entregue os seus anseios a Deus, entregue aquilo que o incomoda a Deus e peça a Ele, Senhor, abençoa-me, porque eu creio na tua bênção, eu creio no teu poder, eu creio, Senhor, no derramar da tua graça. E queridos, que coisa maravilhosa é experimentar a graça de Deus, que coisa maravilhosa é sentir o poder de Deus em nossas vidas, em nossos corações, nos abençoando. E eu vou orar nesta hora, e você vai orar também, pedindo a bênção do Senhor para a sua vida e para o seu coração. Senhor, nós queremos te louvar, ó Deus, porque cremos no teu amor para conosco, ó Deus. Nós cremos, ó Deus, cremos de todo o coração no teu amor, cremos no teu poder, cremos na tua bênção, ó Deus, cremos no derramar da tua graça, ó Deus. E nós entregamos, ó Deus, cada um aqui nesta noite, ó Deus,
tenho certeza, entrega a sua vida, o seu coração aos teus cuidados, ó Deus. E clamamos pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelo teu perdão, ó Deus. Clamamos pela tua bênção, ó Deus, porque queremos viver de acordo com a tua bênção e debaixo da tua graça, Deus, porque esse é o caminho. E te pedimos, Senhor, nos dê força, ó Deus, Senhor, nos fortaleça para andarmos, ó Deus, nele. Senhor, obrigado pelas tuas muitas misericórdias, obrigado pela tua salvação, ó Deus. Obrigado, Deus, pela alegria da comunhão contigo. Nós te agradecemos, ó Deus, porque embora, ó Deus, sendo falhos, embora cometendo erros, embora cometendo pecados, ó Deus, o Senhor nos ama e nos perdoa e ainda assim nos abençoa. Fortalece-nos em Ti, ó Deus. Fortalece a nossa fé em Ti. E ser conosco, ó Deus. Abençoa cada vida aqui nesta noite, Senhor. Cada vida, ó Deus, que está aqui. Cada querido que está aqui, cada querida, ó Deus, que está aqui. Senhor, não permita, ó Deus, que alguém saia daqui com o coração entristecido, ó Deus, ou falto de esperança. Mas renova, ó Deus, em Ti a alegria da vida, ó Deus, o sorriso, a esperança. Muito obrigado, ó Deus, pelo Teu amor. Muito obrigado pela Tua salvação. Fica conosco, ó Deus, e abençoa-nos. Derrama a Tua bênção sobre cada coração, que nós possamos ter, ó Deus, nesta noite, uma noite de paz e de reconciliação contigo, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome e para a nossa alegria. Em nome de Jesus que nós te oramos e te pedimos. Amém, Senhor. Amém.